Amém. Bom dia, gente. Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor, a graça dele que se faz real. A gente já está em setembro, irmãos. Passou rápido demais, mas louvado seja o nosso Senhor que nos sustentou e cuidou de nós até agora. E setembro é um mês especial, porque daqui a alguns dias, daqui a 2 semanas, eu acho, a gente vai fazer 1 ano de casamento, eu e a Vitória. Glória a Deus por isso também. E eu também vou completar 26 anos daqui a pouco. Então é um mês que tem muitas comemorações. E completar 26 anos é aquela marca que passa dos 25, então é quase 30. E começa a apertar o coração, mas tudo bem. Com todo respeito com todo mundo que já passou dos 30, tá bom? Respeito muito vocês. E eu quero chegar aos 30, logicamente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o tempo passou rápido demais. Isso me faz lembrar que não passou tanto tempo atrás, né? O Matheus, minha esposa, falou que o meu apelido, quando eu era pequeno, era Daisque Bolinha. Mas não parece tanto tempo que passou isso, né? Graças a Deus eu cresci, eu amadureci, não sou mais tanto bolinha assim, glória a Deus. Minha mãe fala que quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com crianças menores que eu. Eu gostava de não só brincar, mas cuidar. E as pessoas, elas admiravam isso em mim, né? Eu lembro que tinham essas conversas entre os meus pais, os amigos deles, né? E era uma coisa que eles admiravam em mim. Como eu falei, né? Graças a Deus eu cresci, eu amadureci, muita coisa mudou desde então. Mas esse detalhe que eu posso ver como um detalhe de cuidado, né? Eu cuidava das crianças menores. Eu acho que isso, eu não sei se foi melhorando. Eu acho que teve momentos da minha vida que parecia que esse aspecto do cuidar piorou. Tiveram momentos na minha caminhada que eu afirmava que eu amava a minha família, mas isso não refletia em cuidado. Era somente da boca para fora. Ainda nós estamos na série Ser Igreja. E isso também na nossa família, aqui na nossa família de Deus, também vale. Como que eu posso falar, eu te amo, irmã, sendo que isso não reflete em cuidado, sendo que isso, eu não cuido de vocês. Qual que é o sentido disso? E amar a Cristo, afirmar Cristo, também significa cuidar da sua comunidade. E esse é o nosso tema de hoje. Eu gostaria de convidá-los e incentivá-los a abrir o texto aí no celular, na Bíblia de vocês, deixar ele aberto. Mas antes de a gente ler, eu gostaria de orar com vocês. Então, vamos abaixar nossas cabeças. Deus, nós queremos agradecer por mais um culto que nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós já Te adoramos, já nós declaramos que nós somos para a glória do Teu nome, Deus. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te buscar, para sermos edificados, Deus. Então, nós queremos honrar isso e pedimos para que o Senhor agora dê foco ao nosso coração. Vamos ler a Tua palavra agora, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento e fala conosco, Pai. Toca os nossos corações, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nós agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é Filipenses 2, de 1 a 5. A gente vai entrar em alguns mais para frente, mas pode deixar aberto aí que a gente vai indo e vindo neles para a gente meditar nesse texto. Então vamos ler de 1 a 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente
e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Amém. O livro de Filipenses é uma carta de Paulo enquanto ele estava preso à igreja de Filipos. E nesse trecho especificamente a gente consegue perceber um puxão de orelha bem dado. Paulo começa com umas perguntas retóricas, aquelas como a nossa mãe faz de vez em quando, sabe? Filho, eu não falei para você lavar a louça? Filho, eu não falei para você arrumar a cama? E Paulo meio que está quase meio que falando assim, vocês não estão em Cristo? Então vocês têm uma motivação, vocês têm consolação, comunhão no Espírito, vocês têm compaixão e afeição. Então vamos completar isso aí. Vamos arrumar, vamos consertar. Né? Provavelmente a igreja de Filipos estava passando por um momento de crise, né? Um momento de crise interna. E aí Paulo segue listando essa prática da unidade, né? A unidade que a gente já viu nessa série, a gente já falou sobre isso. Então ele fala, concordem sinceramente uns com os outros, amem-se mutuamente, trabalhem juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Como eu disse, conforme eu fui crescendo, esse aspecto do meu cuidado, para com as outras pessoas foi piorando, eu acho. E mais especificamente na minha adolescência, eu olhava para os meus amigos e falava, olha, aquela é minha família. Né? Apontava para a minha família e falava, olha, aquela é minha família, somos uma família, né? Mas na prática, isso não parecia ser muito real. Porque nem ao menos eu parecia falar a mesma língua que eles. Eu morava junto, mas o meu coração estava distante, frio. Então, como que a gente vai ser um se a gente não busca comunhão, harmonia e amor? Jesus nos pede para sermos um, mas nós só discordamos uns dos outros. O nosso amor é unilateral. Só eu amo, ou só a pessoa me ama e não tem essa troca. E os propósitos acabam se perdendo. Vamos voltar no versículos 3 a 5. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Irmãos, se nós amamos e afirmamos o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estamos nele, nós devemos ser os seus imitadores. Amém? E Deus, sendo Deus, Ele assumiu a forma humana, humilhou-se. Então nós, como seus seguidores, como o corpo dele, nós também precisamos buscar esse caráter de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse caráter que confronta o egoísmo, que por sua vez é o avesso do cuidado ao próximo. Nada tem a ver com o cuidado com o próximo, porque, como vocês muito bem sabem, o egoísmo nos coloca no centro, me coloca no centro e coloca o próximo na periferia, no canto, na zona de esquecimento. E a gente acaba colocando o nosso irmão de lado. E nesse mesmo capítulo, mais para frente, nos versículos 20 e 21, Paulo elogia Timóteo. E ele fala assim, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Preocupar-se exclusivamente em mim mesmo me faz esquecer do bem-estar
do meu próximo. E assim das coisas que são importantes para Jesus. Afirmar e buscar a humildade do nosso Senhor tira a nossa cegueira do individualismo. Abre os nossos olhos para o bem-estar e interesse do meu próximo. E no versículo 7, vamos voltar no versículo 7, em vez disso, em vez de Deus se apegar ao fato de que era Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, Mateus 20 também fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a muitos. O que eu quero falar com esses dois versículos? A humildade não só abre os nossos olhos, não basta só olhar e perceber o nosso próximo, mas isso também deve nos levar para uma ação de cuidado, de serviço ao nosso próximo. Mais para frente, no mesmo capítulo, Paulo também elogia um outro irmão chamado Epafrodito, mensageiro da igreja de Filipos, que provavelmente mandava as contribuições da igreja para Paulo enquanto estava na prisão, e muito provavelmente foi ele que levou essa carta para a igreja dos filipenses. E aí em Filipenses 2, 29 e 30 fala assim: recebam Epafrodito com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Gostaria de incentivá-los a ler Filipenses, é uma carta curta, tem quatro capítulos, e aquele detalhe que aconteceu com o Epafrodito, ele arriscou mesmo a vida pela igreja, por Paulo, e assim por Jesus Cristo, ele teve uma doença quase fatal, ele quase morreu. Então essa ação, ela não deve ter uma conotação de uma boa ação, sabe? Numa sociedade que é meritocrática, às vezes a gente escuta por aí, vou fazer uma boa ação. Mas por que você vai fazer uma boa ação? Muitas vezes lá fora a gente vê essa boa ação como uma relação de troca. Eu vou fazer uma boa ação porque, enfim, eu vou ganhar alguma coisa, minha reputação vai ficar boa, eu vou postar nas redes, as pessoas vão me admirar. Uma relação de troca. E às vezes só pontual. Essa ação ela não deve ter essa conotação de forma alguma. Mas ela tem que ser um cuidado integral e completo. Jesus morreu por nós. E assim nós devemos nos dispor a morrer por Cristo e sua igreja. A gente tem diversos exemplos, como eu dei agora, de Epafrodito, de Timóteo, que eles realmente se preocupavam com o bem-estar das pessoas. Eles eram capazes de dar a vida pelos seus irmãos. E quando a gente fala igreja, a gente está falando de todos. A igreja não é só os mais achegados, não é só um grupo exclusivo. A humildade também faz com que a gente nivele o nosso olhar. 1 Coríntios 12, 21 a 24. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Muitas vezes, irmãos, a gente tem esse olhar de cima para baixo. Mas vocês sabem que isso nada a ver tem com considerar os outros mais importantes que vocês.
nós temos que nos posicionar de maneira contrária, como a gente leu aqui em 1 Coríntios. O que a gente considera menos importantes são os mais importantes. Os menos honrosos, os menos decorosos são os mais importantes. E no começo eu havia falado sobre a minha família. E eu não estou falando sobre os meus pais e nem a minha irmã, mas sobre os meus avós maternos especificamente. Não só parecia que a gente não falava a mesma língua, mas realmente a gente não fala a mesma língua, né? Os meus avós falam japonês, e eu sou zero de japonês, infelizmente. E mesmo morando junto, a gente morou muito tempo juntos, né? Foi muito pouco tempo que a gente não morou juntos. A maior parte da minha vida a gente ficou no mesmo lugar, na mesma casa. E, como eu disse, obviamente que a língua ela é um fator dificultador. Mas isso não é desculpa, né? Porque muito menos eles serem idosos, terem a limitação do corpo, da mente, isso não tem que ser desculpa para eu me aproximar, para eu amá-los, para eu cuidá-los. Porque eles são minha família, eu preciso olhar para eles, eu preciso amar e cuidar. E aqui na nossa família de Deus, nós também devemos olhar para todos. Será que nós temos cuidado de todos? Além de olhar, além de perceber, será que nós temos cuidado deles? Será que temos tido zelo por esses irmãos? E aí vem a pergunta, o que é cuidar? O que é cuidar? Primeiro, o cuidado ele não é por reputação. No versículo 3 ele fala que a gente não deve servir para impressionar ninguém. E a gente sabe que é fácil servir, é fácil fazer coisas aparentemente bonitas, mas por puro egoísmo. Como eu falei da boa ação, numa sociedade meritocrática, a gente busca uma relação de troca. A gente quer aparecer, ser boas pessoas. Infelizmente, às vezes a gente tem essa relação de troca, inclusive com Deus, né? A gente esquece da graça e pensa que a gente pode pagar, a gente pode fazer algo para pagar o sacrifício de Jesus na cruz. Enfim, esse cuidado que é só uma boa ação, não tem nada a ver com amor, mas é simplesmente um egoísmo disfarçado de humildade. Então, primeiro, cuidar não é feito por reputação, mas por amor. O cuidado genuíno é por amor. Segundo, cuidar tem a ver com cuidar das necessidades físicas. Tiago 2, 15 a 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Devemos cuidar da fome, da doença, das necessidades financeiras dos nossos irmãos. Semana passada nós estivemos orando pela Letícia Ikegawa, que estava internada na UTI, com os rins infeccionados. Ela é filha do nosso irmão Mário. E foi lindo poder orar junto com a igreja, todas as manhãs, 6 horas da manhã, por essa vida preciosa. E mais do que isso, foi lindo poder ver a cura e o livramento de Deus nessa vida, né? Graças a Deus ela saiu da UTI, né? A gente continua orando pela recuperação completa dela. E o que eu quero dizer com isso? Orar é lindo, é maravilhoso e faz parte desse cuidado, com certeza. A gente não pode ignorar isso. A gente está incentivando a igreja toda a participar com a gente nas reuniões de oração, às 6 horas, todos os dias. Mas a gente não pode parar por aí. O cuidado de necessidade física, orar faz parte, mas é um dos primeiros passos.
mas a gente tem que ir além. E graças a Deus, essa minha fase de total frieza, né, adolescência ridícula de ignorar os meus avós, passou. Graças a Deus eu cresci, estou aqui. E houve uma época, né, que Deus tocou meu coração com relação a esse assunto. Eu me senti muito arrependido de tudo que eu fiz, de tudo que eu tinha deixado de viver com os meus avós. E Deus me deu uma oportunidade de reaproximar especificamente do meu avô. Eu acho que muitos sabem aqui na igreja que meu avô teve Alzheimer, e esse Alzheimer ele avançou muito rápido. E ele ficou de cama muito cedo. E a nossa família cuidou dele intensamente, 24 horas por dia, todos os dias. E eu falei isso como uma oportunidade, né? Lógico que foi muito doloroso, foi triste. Mas foi Deus abrindo as portas para que, através desse cuidado físico que eu tive que dar para ele, eu pudesse tocá-lo e abraçá-lo mais uma vez. E terceiro, esse cuidado também tem que ser pela fé e pelo coração do nosso próximo. 1 Coríntios 8, 9 e 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Zelar pela unidade de pensamento e propósito também é cuidar do nosso próximo. E a gente vê nas cartas de Paulo que esse problema ele é recorrente, né? A gente vê muitas divisões, muitas discussões, intrigas dentro da igreja primitiva, e nós sabemos muito bem que esse zelo pelo coração, esse aspecto do cuidado, é uma das coisas mais difíceis na dinâmica da igreja. Porque esse cuidado pelo zelo, pelo coração e a fé do nosso irmão não é algo aparente, como a gente cuidar das necessidades físicas. É lógico que existem momentos que são muito difíceis de acolher essas pessoas que estão passando por essas necessidades, né? Mas cuidar da fé do nosso corpo, cuidar desse relacionamento das pessoas, fazer com que as pessoas não pequem, evitar essas discussões, intrigas, elas são necessárias. Se elas fazem parte desse cuidado, então a gente tem que fazer com a mesma força, a mesma intensidade e intencionalidade de quando a gente dá um alimento, a gente dá uma oferta em dinheiro, quando a gente acolhe na nossa casa. A força e a intenção ela tem que ser igual pelo zelo aos corações dos nossos próximos. E último, o cuidado faz parte da diversidade e harmonia do corpo. Vamos abrir em Atos 6, de 1 a 7. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim,
a mensagem de Deus continuou a se espalhar. Nessa situação da igreja de Atos, a gente vê que uma situação que as viúvas elas não estavam sendo atendidas pela distribuição diária de alimento. E isso criou um bafafá nessa igreja. E então os apóstolos, com muita sabedoria, muito discernimento, eles delegaram pessoas específicas, pessoas consagradas para esse cuidado específico. E assim eles poderiam, mais uma vez, se dedicar na oração e na proclamação do Evangelho. Obviamente, todos nós somos responsáveis pelo cuidado do nosso próximo. Eu, os pastores, não importa, liderança, quem está acima, quem está abaixo, isso não tem nada a ver com quem tem que fazer o cuidado ou algo do tipo. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Mas nessa história a gente vê o corpo funcionando de maneira harmoniosa. Aconteceu ali um conflito, aconteceu ali uma bagunça, o pessoal ficou meio revoltado, falou, e as nossas viúvas, elas não estão sendo alimentadas. Mas logo a liderança ali, o corpo de Cristo começou a engrenar, encaixar as peças, e para que o corpo pudesse funcionar novamente. Com muita sabedoria, os apóstolos direcionaram pessoas específicas para isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, nós não devemos esperar isso dos nossos pastores. O cuidado com o nosso próximo não deve ser dependente da nossa liderança, dos nossos pastores. A gente não deve esperar o primeiro passo de uma outra pessoa. Se a gente está ciente da situação de necessidade de nossos irmãos, por que não eu mesmo levanto da minha cadeira e ajudo? Por que não sou eu o primeiro a dar esse primeiro passo e cuidar dessa vida preciosa? Então, assim, a gente faz com que o corpo funcione. A gente dá tempo e espaço para que todos possam cumprir a sua vocação. Imaginem os nossos pastores aqui no culto, pregando, e aí de repente alguém fala, pastor, eu tenho uma irmã que está passando por dificuldade, será que você pode ajudar? Interrompendo o culto, interrompendo a pregação, não faz sentido. Então a gente precisa ter esse espírito de proatividade, de dar o primeiro passo sempre. E assim o corpo ele engrena, ele funciona da forma correta, e a gente deixa que as pessoas possam de fato, fazer aquilo que são chamadas, a vocação deles. E assim como termina esse texto, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. A gente deixa com que o propósito da igreja se perpetue. E a mensagem de Deus continue a se espalhar para a glória do nome dele. Amém? Eu cuidei do meu avô até o último dia da vida dele. O Alzheimer levou embora as suas capacidades motoras, levou embora a sua mente, a sua capacidade de falar. E eu nem ao menos tive chance de ouvir um obrigado da boca dele. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, por causa do tempo, a gente tinha que cuidar dele literalmente 24 horas por dia. Eu tive que abrir mão de fazer estágio naquela época, de tirar notas boas na faculdade, de ter tempo de qualidade com os meus amigos, com vocês, irmãos, com a minha namorada, com a Vitória na época. Mas eu o amava profundamente. Glória ao nosso Deus que Ele fez com que esse meu amor voltasse a funcionar no meu coração. Eu pude mais uma vez olhar para Ele como família e me dedicar, tocar e abraçar. Por mais que seja uma situação difícil e dolorosa, eu cuidei, eu amei, eu servi o meu avô. E esse cuidado com a minha família me faz questionar se eu tenho feito o mesmo pela família de Deus. Se eu tenho feito o mesmo por vocês, irmãos.
E eu gostaria de convidá-los a fazer essa pergunta também para vocês mesmos. Será que você tem buscado o caráter de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você tem colocado a humildade só como um disfarce para o egoísmo? O que você tem feito para cuidar do seu irmão, dos seus irmãos? Será que eu tenho, além de olhar para as necessidades físicas, cuidar das necessidades físicas, também tenho zelado pelo coração e a fé do nosso irmão? Ou será que eu tenho levado o meu irmão a pecar? Será que eu tenho levado o meu irmão à ira, ao descontentamento, à frustração por causa da minha vida? Será que você tem olhado só para os seus amigos, para aqueles que estão próximos de vocês? Só para o PG? Ou será que a gente tem lembrado daqueles que às vezes ficam no canto esquecido do nosso coração? Gostaria de convidá-los a fechar os olhos agora. Faça essas perguntas para si mesmo. Não só para si mesmo, mas peça a Deus que Ele lhe mostre se você tem falhado nesse cuidado. Peça para Deus mostrar se você está na zona de conforto, sem olhar para os esquecidos, sem olhar para os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os idosos da nossa igreja. Principalmente nessa época que a gente tem que se conectar virtualmente, a igreja tem que funcionar online, e os idosos não têm essa facilidade. Será que a gente tem lembrado deles? Será que o nosso culto aqui hoje tem sido para eles também? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e reflita, ore ao Senhor. Peça discernimento, peça para que o Espírito Santo toque a sua vida e mostre o que você deve fazer.